E realmente é como se fosse como um barco, que é muito mais divertido quando um amigo... legal. Perdemos uma câmera, mas tudo bem. Eu volto. Bem, onde é que eu tava? Bem-vindos, Gearheads! Estou aqui com meu amigo Felipe Lott. Nós vamos gravar agora um vídeo sobre a Alfa Romeo Spider, né? Eu não posso começar esse vídeo de nenhuma outra forma, a não ser agradecendo o nosso amigo Jorge Amato, que nos disponibilizou de uma forma muito caridosa essa Alfa Romeo para que a gente pudesse gravar ela e mostrar para vocês aí no canal. Eu vou ficar um pouco mais quieto porque, como vocês podem ter percebido, eu tô dirigindo, então vou tentar falar um pouco mais com vocês, mas também tenho que prestar atenção na rua. Bem, as expectativas antes mesmo de dirigir esse carro já eram bem altas, né? O próprio Jeremy Clarkson, nos anos 90, disse que esse era um dos melhores esportivos da década. E logo depois de dirigir o carro, a gente entendeu um pouco o porquê disso tudo. Bem, ser dono de um esportivo italiano, um conversível, parece ser alguma coisa meio irracional, sobretudo no Brasil, talvez porque realmente seja. É quase como se você fosse dono de um barco, que na verdade é muito mais divertido quando você não arca com as despesas dele, por exemplo, quando um amigo seu tem. O motor desse carro que a gente dirigiu não podia ser outro. É um V6 de 3 litros, ele tem 2 válvulas por cilindro. Ele foi batizado em homenagem ao engenheiro que projetou esse motor, Giuseppe Busso. Inclusive, uma curiosidade sobre isso é que o próprio Giuseppe Busso faleceu apenas 3 dias depois da última Alfa Romeo com o motor projetado por ele ser produzida. Exatamente, lá para 2006 eu acho, não tenho certeza. Esse 3.0 é capaz de uns 192 cavalos. Era, pelo menos, né? Originalmente ele fazia isso, né? E, se eu não me engano, ele era suficiente a acelerar de 0 a 100 em 7 segundos, que era um ótimo valor para a época e até hoje é bem capaz de arrancar alguns sorrisos aí, né? Vários. Tá bom, já deu. Nossa, ela tem muito fôlego, cara. Ela continua acelerando assim, segue muito linear. Ela é muito mais gostosa de dirigir do que eu imaginava logo de primeira. Ela é bem macia, o volante é bem mais responsivo do que eu imaginava. E é incrível esse carro. Sem contar a falta da capota, faz toda a diferença. Em um dia de sol assim, é incrível, cara. O carro conquistou diversos prêmios quando foi lançado e ele foi um grande exemplo da criatividade da Pininfarina, né? O formato dele em cunha e a linha de cintura crescente geraram e ainda geram, né, muita discordância em relação a se o carro realmente é um grande exercício de design, né, na verdade. Mas uma coisa que é realmente indiscutível é que esse carro atrai muitos olhares por qualquer lugar que ele passe. A gente viu isso enquanto a gente dirigiu a Spider, todo mundo, o famoso teste do virar pescoço. Exato, é um negócio incrível. Inclusive, olha ali um Landau. Não é o Landau, é um Dodge, Galaxy? É um Dart. É um Dart? É um Dart Dodge. Bem, o interior do carro é tudo que se espera de um esportivo italiano, né? Ele tem um acabamento honesto, um design muito objetivo, mas uma ergonomia terrível, né? Uma coisa que a gente percebeu enquanto dirigiu é que no câmbio a manopla é tão pra frente que é quase impossível você passar uma marcha sem bater a mão no painel. E é muito difícil você conseguir acertar da seta de primeira. Para quem não está acostumado, leva um tempinho para se ambientar no carro. Exatamente. E os pedais são extremamente próximos um do outro, né? E isso dificulta um pouquinho o manuseio quando você não está acostumado. Os mostradores estão no centro do painel, a grande maioria deles, né? De temperatura de óleo e acho que ponteiro de combustível também fica no centro. E fica meio longe do seu campo de visão na grande maioria do tempo. É um pouco difícil, mas
sejamos bem francos, um carro italiano não é italiano de verdade se não tiver seus detalhes inconvenientes como esse de vez em quando. Acelerar esse V6 foi certamente uma experiência única e deixou aquele gostinho de quero mais. E certamente os alemães são muito mais competentes para construir o carro de uma forma completa, né? Os japoneses são imbatíveis em confiabilidade, não tem como dizer que não. Mas são os italianos que se tornaram mestres na arte de projetar carros que são verdadeiramente instigantes. Carros esses que fazem seu coração disparar só de olhar para aquela grade com o cuore esportivo da Alfa Romeo. E também o próprio Jeremy Clarkson falou uma vez que você nunca vai ser um petrolhead de verdade, um entusiasta de carros, até você ter o seu Alfa Romeo. Por fim, são carros que fazem toda a dor de cabeça de ter um carro italiano, né, por conta da manutenção e tudo mais, vale a pena. É isso que faz esses carros valerem a pena, por breves minutos que você tem com o carro e que te fazem sorrir que nem uma criança, sabe? Apenas os italianos conseguem fazer uma coisa assim. É um absurdo, né, mano? Esse carro é incrível.